Olá! Por um mundo onde sejamos cada vez mais irmãos e possamos juntos homenagear o Pai Eterno com exemplos de solidariedade, de amor e de paz, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Estamos em plena novena preparatória para a festa do Divino Pai Eterno, realizada há mais de 180 anos em Trindade, estado de Goiás, coração do Brasil. Uma festa que reunia milhões de pessoas para rezar, compartilhar a vida, se alegrar pelas ruas apertadas da cidade. Uma aglomeração imensa em tempos em que isso não significava um sério perigo para a saúde das pessoas. A Romaria deste ano, de 2021, está sendo realizada de modo virtual. É isso, uma Romaria virtual. Uma vez que o romeiro não pode vir à Trindade por causa da pandemia, Trindade vai até o romeiro. A TV Pai Eterno e as redes sociais do santuário têm sido os veículos para levar até a sua casa a Romaria do Divino Pai Eterno. Para conversar sobre isso, a experiência virtual de uma grande festa religiosa, nós convidamos um craque, professor e doutor em comunicação. Moisés Sbardelotto é um jovem pesquisador dedicadíssimo à comunicação na igreja e extremamente generoso no modo de falar as coisas. Moisés Sbardelotto é jornalista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com estágio doutoral na Universidade di Roma La Sapienza, na Itália. É membro do grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB e colaborador do Instituto Humanitas Unicinos. É palestrante, tradutor e consultor em comunicação para diversos órgãos e instituições civis e religiosas. Seu livro mais recente é Comunicar a Fé. Por quê? Para quê? Com quem? Este livro foi publicado pela editora Vozes. Moisés, é uma satisfação receber você aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Eu começo te situando sobre o nosso interesse de conversa no programa de hoje. Este ano, por razões óbvias, nossa tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, que é realizada há mais de 180 anos aqui na cidade de Trindade, em Goiás, neste ano de 2021 terá a sua segunda versão virtual. Então, eu começo te perguntando, esta pandemia tem nos ensinado um outro modo de experimentar a vida? Então, Padre Rafael, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui do programa. E eu acho que sim, né? Todos nós estamos vivendo uma outra forma de vida, se é que a gente pode dizer assim, porque, enfim, a pandemia, para além de toda a dor, né, o sofrimento também, nós já estamos aí com muitos milhares de mortos, não podemos esquecer isso, mas ela também trouxe uma reconfiguração do nosso modo de ser, né? A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós trabalhamos, estudamos. Então, de uma certa forma, a gente se fechou em casa para se resguardar, se proteger da contaminação, mas, por outro lado, a gente se abriu para o mundo, graças justamente a essas formas de comunicação, né? Principalmente digitais, a internet, nos possibilitando aí uma abertura gigantesca, né? Para manter os contatos, manter as relações, manter também o vínculo de trabalho, de estudo. Então, eu acho que a pandemia, na realidade, nos trouxe ainda mais forte uma experiência que vai além, digamos assim, dessa dicotomia do virtual e do real, né? Eu nem gosto tanto de usar essa expressão virtual, porque parece uma coisa meio falsa, como se fosse um simulacro, uma simulação, e, na realidade, o que a pandemia nos trouxe é exatamente o contrário. Mesmo pelo ambiente digital, pelas redes digitais, a gente consegue viver, se relacionar. Então, eu acho que essas dicotomias e essas barreiras
foram sendo superadas, né? Tem um filósofo italiano que eu gosto muito, Luciano Floridi, que ele cunhou a expressão on life, né? On life, de vida em inglês, quer dizer, uma dimensão da conectividade da vida humana hoje, né? Justamente para superar também essa outra ideia do online e do offline, como se essas duas coisas fossem mundos completamente opostos. Eu acho que aqui também a pandemia nos revelou que mesmo no ambiente online, nós trazemos a nossa vida offline, as nossas relações, as nossas experiências. Então, acho que desse ponto de vista, a pandemia nos trouxe isso, né? Essa superação dessas dicotomias, nos mostrando que nós estamos realmente numa nova realidade, numa nova forma de experimentar a vida, que de alguma forma é essa expressão, então, on life, né? Uma vida que se dá em vários ambientes, já era assim antes, mas acho que a pandemia nos trouxe mais forte a importância desse ambiente digital, justamente, né? A cena de pessoas rezando diante de aparelhos eletrônicos provocam que tipo de sentimento e de preocupação para uma pessoa como você, que pesquisa esse assunto já há muito tempo? Eu acho que assusta um pouco, digamos, porque nós não estamos acostumados. A gente, quando entra numa igreja, entra num ambiente de oração, a gente espera que as pessoas, enfim, estejam, né, em posições, de oração e talvez no máximo com um livro, a Bíblia. Mas mesmo nesses momentos, e com o livro e a Bíblia na mão, a gente não pode deixar, de lembrar que também são, de certa forma, tecnologias. Para quem vinha de uma experiência sem o livro e olha para uma realidade assim, com as pessoas com os livros na mão, também se assustaria, porque diria, nossa, o que é esse objeto aí que essas pessoas estão segurando, né? A própria experiência cristã, quer dizer, ela nasce na cultura oral, as pessoas dialogavam, conversavam, era uma outra experiência de relação. Quando surge o livro, isso transforma completamente a realidade. As pessoas agora tinham essa tecnologia aí, que era individual, cada um podia ter o seu, era móvel, de alguma certa forma, quer dizer, as pessoas podiam caminhar com esse objeto, ler em vários ambientes diferentes, e eu acho que hoje a gente pode fazer um certo paralelo com isso também. Essas tecnologias digitais que vão entrando na nossa vida como um todo, e também na experiência de fé. Então, acho que a gente, claro, nos assusta, porque, de novo, nós não estamos acostumados, não faz parte, digamos assim, da nossa cultura, né, da forma como nós fomos criados dentro da fé, mas eu acho que para as novas gerações, esses aparelhos que para nós parecem tão estranhos, são muito mais naturais, porque, enfim, elas já nasceram numa cultura cheia de telas, elas aprendem muitas coisas por meio das telas, agora na pandemia, então as crianças e jovens fazem tudo via telas, então isso vai se naturalizando com o passar do tempo, embora choque muitas vezes, né? Eu acho que o principal é a gente lembrar que, no fundo, toda a experiência religiosa, a própria tradição cristã também, ela sempre foi vivida por meio de mediações, né? Digamos assim. O livro, os gestos, os rituais, a arquitetura, né? A gente fala tanto da arte sacra, né? Então, quer dizer, são mediações, formas que nos ajudam a interpretar esse sagrado, o divino. E, claro, numa época mais contemporânea, quando a gente já tem tecnologias audiovisuais, por exemplo, né? O cinema, a fotografia, a rádio, a televisão, e agora tecnologias digitais, com os celulares, computadores, são novas mediações. Mas, se a gente quisesse dizer assim, desde o início da história do cristianismo, sempre houve mediações tecnológicas, né? Desde o cálice, digamos assim, que Jesus segurou na última ceia, toda a liturgia, as velas, os paramentos, os assentos, quer dizer, tudo, no fundo, manifesta, né, a presença das tecnologias. Hoje, com esses elementos digitais, eles vão entrando, digamos assim, aos poucos, né? A igreja também é muito cuidadosa com a sua tradição, com a sua história, então ela vai também cuidando, zelando para que essas novas tecnologias não, digamos assim, engulam toda a tradição da igreja. Então a igreja é muito cuidadosa. E ao mesmo tempo tem os riscos, certamente, né? Porque, enfim, o celular é uma coisa muito individual, então também a gente corre o risco de talvez fomentar uma certa fé muito privada,
né, muito privatizada, digamos assim, o indivíduo com o Deus, né, enfim, com a sua experiência do divino, do sagrado, né, uma fé um pouco narcísica, digamos assim, o indivíduo consigo mesmo, sendo que a experiência cristã é muito mais comunitária, né? Quer dizer, nos tirar das telas individuais e nos abrir para os olhos dos outros, para a relação com os outros. Então, claro, tem todos esses benefícios, mas tem também esses riscos aí que podem, digamos assim, tornar a fé um pouco mais pobre, né? Então, acho que por isso também o cuidado que a igreja tem ao lidar com essas novidades aí da tecnologia. Moisés, essa mediatização de quase tudo tem transformado a sociedade de uma maneira tão profunda que hoje, se você sai na rua ou vai ao consultório médico, encontra pessoas de todas as idades com os olhos fixos na tela de um celular. Não há mais reversão para isso? Daqui para frente vai ser sempre maior a inserção nas mídias sociais? Eu acredito que sim, Padre Rafael. Eu acho que essa vai ser a experiência daqui para frente, né? Nós estamos num processo histórico, digamos assim, né? Que as mídias elas vão fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Como você muito bem colocou, qualquer ambiente que a gente vá, no ônibus, no consultório, dentro de casa, na igreja, as mídias vão fazendo parte dessas nossas rotinas, desses nossos hábitos. Então, é um processo, de uma certa forma, sem volta, né? A ideia desse conceito da mediatização é um pouco isso, como que a vida social, as nossas relações vão sendo cada vez mais sendo feitas, mediadas, né, por essas mídias, por essas tecnologias, mas também por essas linguagens, esses processos, tudo que envolve, né, essa cultura midiática, como se costuma dizer. Mas isso não é uma novidade, digamos assim, dos últimos anos, né? Eu acho que a nossa experiência como seres humanos é uma experiência envolvida em tecnologias que, por sua vez, se transformam em tecnologias para a comunicação. Desde a escrita, né, as primeiras tabuletas lá da Mesopotâmia, como a gente estuda na escola, o livro, as artes, quer dizer, tudo isso são manifestações desse âmbito, desse nível tecnológico do ser humano que ele usa para a comunicação. Claro, nos últimos anos isso se condensou, né? A gente está falando aqui do digital, que é um fenômeno de poucas décadas e que trouxe transformações muito grandes em pouco tempo. Então, isso, claro, mexe com tudo, né? Mexe com a vida social, mexe com a política, mexe com a economia, mexe com a educação e, obviamente, também com o campo religioso. Tem até um professor de jornalismo, Rosenthal Alves, que dá aula nos Estados Unidos, e ele usa até como metáfora que a gente está numa travessia do deserto, que ele diria que era essa comunicação mais da era industrial, digamos assim, início do século XX, né? Quer dizer, um deserto porque tem poucas formas de vida, né? Aquela coisa vazia, para uma selva amazônica, cheia de biodiversidade do ponto de vista da comunicação. Então ele vai dizer, a gente está saindo de uma era dos meios de massa para uma era da massa de meios. Porque cada um de nós, com o celular na mão, com acesso à internet, a gente se transforma em mídia. Cada um de nós, né, pode produzir conteúdo, produzir informação. Então, isso é uma transformação muito grande que está mexendo com toda a vida social, né? A questão é como que cada um de nós vai lidar com isso, as instituições sociais, os partidos políticos, as igrejas, as empresas, as instituições de ensino, quer dizer, todas essas formas de vida aí estão tentando se achar de novo no meio dessa transformação. É um desafio, mas acho que faz parte do processo histórico, né? Não é uma coisa nova, mas sem dúvida traz novidades por causa dessa força que as transformações, né, com a qual essas transformações ocorreram. Interrompemos essa agradável conversa com o professor Moisés Sbardelotto para um rápido intervalo e voltaremos para continuar refletindo sobre essa experiência que todos estamos fazendo com uma romaria virtual do Divino Pai Eterno esse ano. Até já! O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios.
ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com o professor e doutor em comunicação Moisés Sbardelotto. Ele está nos ajudando a aprofundar a questão da experiência virtual que estamos fazendo juntos nesses dias da Romaria do Divino Pai Eterno. O Papa Francisco parece não viver com um celular na mão, mas dá o maior valor nessa nova cultura. De que maneira você acha que ele incentiva essa experiência virtual? Sim, é interessante até, Padre Rafael, que você falava do celular, e realmente, o Papa Francisco, ele até já reconheceu várias vezes que mesmo quando era arcebispo em Buenos Aires, ele nunca teve um celular, ele sempre usou mais aquelas tecnologias tradicionais, o telefone fixo, a carta, né? E como Papa também, as poucas vezes que a gente vê ele contatando alguém via celular, é sempre um celular, parece emprestado, né? Pegou de alguém para telefonar e entrar em contato. Mas mesmo assim, a gente sabe como ele é um Papa da comunicação. Tudo que ele faz é comunicação. E ele disse até isso num dos discursos dele, que ele vai dizer que tudo que nós fazemos é comunicação. Os gestos, os discursos, né? Tudo aquilo que a gente fala, mas ele vai dizer até mesmo os silêncios e as ausências são formas de comunicação. Então é interessante, porque ele também, como Papa, faz muito isso. Às vezes ele se ausenta de algum evento, de alguma coisa que parecia importante e ele não vai, porque ele está querendo comunicar alguma coisa com essa ausência. Ou então com os silêncios. Muitas vezes quando se espera que o Papa fale alguma coisa, mas ele silencia. E esse silêncio comunica muito mais do que qualquer palavra, né? Então acho que o Papa Francisco ele sabe resgatar esse aspecto, eu diria, antropológico, não sei, humano da comunicação, que vai para além das tecnologias. As tecnologias como algo que nos ajudam, né, como algo que nos ajuda, favorece a comunicação, mas a comunicação, no fundo, é uma ação humana. E o Papa Francisco, eu acho que traz isso muito forte. E quando ele fala das tecnologias digitais, quando ele fala das redes, ele sempre resgata isso. As redes, ele vai dizer, não são só uma rede de fios, né, as redes digitais, não são só um amontoado de fios, mas são uma rede de relações humanas, de pessoas em contato. Então ele vai dizer que a internet também, ela traz essas possibilidades de solidariedade, de encontro com os outros. Então ele vai dizer, isso é um dom de Deus, né? Palavras dele. Não a internet, não um computador, não é isso que é o dom de Deus, mas tudo aquilo que essas tecnologias favorecem, né, possibilitam que o ser humano faça. Mais formas de bondade, mais formas de encontro. Então acho que o Papa Francisco ele sempre coloca no seu devido equilíbrio, né? Porque ele sabe, ele reconhece, na Laudato Si ele fala isso, né, na encíclica essa sobre a ecologia, ele tem uma sessão inteira que ele faz uma grande crítica àquilo que ele chama de paradigma tecnocrático, porque ele vai dizer que a sociedade em geral muitas vezes está dominada por essa busca de tecnologias, tecnologia na ciência, tecnologia na educação, tecnologia para tudo. Só que às vezes a gente vai atrás da tecnologia, a tecnologia que nos manda. Então ele diz, esse é o risco, é um paradigma tecnocrático. Ele vai dizer, a gente tem que, de alguma forma, equilibrar esse paradigma. Não pode ser uma tecnocracia, a tecnologia mandando no ser humano. Não, é o ser humano que tem que assumir essa liderança, né, e colocar a tecnologia no seu devido lugar. Ela tem um papel muito importante, especialmente nos tempos de hoje, mas ela não pode mandar no ser humano. O ser humano é que tem que ter a liderança, digamos assim, dessa relação, né? Moisés, você tem um extenso trabalho de formação de comunicadores no Brasil. Você acha que as pessoas da igreja estão se qualificando para os desafios dessa nova cultura? Então, Padre Rafael, eu acho que a gente está num processo, num caminho nesse sentido, né? Eu acho que nós não estamos ainda no melhor dos mundos possíveis,
mas eu acho que a igreja vem dando passos e passos significativos nesses últimos tempos. Eu acho que um grande marco nesse sentido, né, a gente pode falar aqui do Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil. Eu acho que é um documento importante, sinal de que a igreja está atenta para essas questões, traz para o debate eclesial como um âmbito importante, inclusive para a evangelização, e isso a gente está falando de 2014, quando esse documento foi aprovado. Então, acho que aqui a gente tem um marco assim mais recente, né, trazendo para a história mais recente. E hoje, neste período que nós estamos, a gente tem também toda essa reformulação, essa reorganização da pastoral da comunicação, que eu acho que é um processo também bastante significativo, né? Temos aí o Marcos Túlios, conhecido de vocês também da TV Pai Eterno, que é o coordenador nacional da PASCOM, junto com o Dom Joaquim Moll, de Belo Horizonte, que é o bispo referencial para a comunicação, toda a equipe, né? Que vem tentando fazer esse trabalho também de pensar a comunicação como um dos eixos fundamentais para a própria ação evangelizadora. Não é só um setor, não é só um âmbito das tecnologias, mas, quer dizer, pensar a própria evangelização como comunicação. E eu acho que esse período de pandemia fez também com que os agentes de pastoral, e principalmente da pastoral da comunicação, se mobilizassem mais, né? Justamente por causa dos templos fechados, do distanciamento entre as comunidades, entre as próprias pastorais. Então, acho que foi um período também que nos colocou em movimento, a todos nós, né? Buscar formas de manter esse contato, manter a relação, manter o vínculo das comunidades. Então, acho que foi um tempo bem rico nesse sentido, de fazer também com que os agentes da pastoral da comunicação buscassem mais formação, mais conhecimento. De novo, aqui volta o fenômeno das lives, né? Quantos eventos aí que foram realizados no âmbito da pastoral da comunicação para fomentar esse tipo de formação. E dois outros, assim, fatos que eu gostaria de destacar aqui. Um deles é o GRECOM, que é o Grupo de Reflexão sobre Comunicação, que também digamos assim, dirigido pelo Dom Joaquim Moll como bispo referencial, uma iniciativa, então, da CNBB, buscando esse grupo de reflexão, justamente para ajudar a igreja nesse sentido, e o outro que é o Observatório de Comunicação Religiosa no Brasil. Então, é um observatório que está ainda nascendo, digamos assim, liderado pela Conferência dos Religiosos do Brasil, então, os religiosos e religiosas promovendo essa iniciativa, junto com outras organizações, inclusive com a própria CNBB, para também auxiliar nesse sentido, né? Um observatório. Então, ele vai acompanhar a comunicação religiosa, a comunicação católica, principalmente, para oferecer subsídios, oferecer também análises sobre esse processo, né? Então, acho que esses indícios aí vão nos dando um horizonte interessante, né? Quer dizer, mostra que a igreja vem se movimentando nesses últimos anos, vem repensando a comunicação, como eu disse, como um eixo quase estruturante da própria evangelização, porque a cultura hoje é assim, né? Então a igreja não pode fechar os olhos. Nós estamos numa cultura midiática, nós estamos numa cultura digital, então a igreja tem que também voltar os seus olhos para essas realidades, para não falar com linguagens que já não são as atuais, né? De formas que já não são as atuais, mas conseguir manter esse diálogo com a sociedade mais ampla por meio dessa comunicação que é bem contemporânea, digamos assim. Voltemos para a nossa Romaria virtual, Moisés. Esses dias está sendo realizada a novena preparatória em Trindade, mas os missionários estão também trazendo temas para serem refletidos pelos seguidores das redes sociais e também os telespectadores da TV. Você acha que esses novos meios podem ajudar na formação das consciências ou as pessoas estão sem paciência para acompanhar tanto conteúdo? É uma pergunta muito boa, Padre Rafael, porque eu diria as duas coisas, né? Eu acho que a gente sempre tem que situar esse período de pandemia como um fato inédito, né? Algo que nunca aconteceu, pelo menos na história recente. Então, claro, tudo que foi de novidade nesse tempo acaba cansando porque a pandemia não vai embora, né? Nós estamos já há mais de um ano, quase um ano e meio vivendo nessa realidade de pandemia, e isso cansa, não adianta, mesmo que fosse a melhor tecnologia, as melhores formas de relação, mas a gente gosta de se olhar no olho, se encontrar, bater papo, abraçar, beijar os nossos conhecidos,
manter aquelas formas de relação que a gente estava acostumado na nossa vida normal, digamos assim. Então, claro que as telas vão nos cansando, porque a gente faz tudo, trabalha, estuda, reza, praticamente dentro dos mesmos ambientes, na frente das mesmas telas, e isso não tem como não cansar. Agora, para além disso, que é natural, digamos assim, do ser humano, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para todos esses benefícios que a gente já falou aqui, especialmente para a vida de fé. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nesse sentido, né? Como seria viver a Romaria do Pai Eterno se isso acontecesse nos anos 80, se isso acontecesse, né? Se essa pandemia acontecesse nos anos 80, nos anos 90, nos anos 40, quer dizer, e não ia, praticamente nada ia poder ser realizado, ou a gente realizaria correndo todos os riscos sanitários que a gente sabe que são muito reais e concretos, né? Então, por um lado, graças a Deus, se é que a gente pode dizer assim, que essa pandemia ocorreu neste período histórico, que as modalidades de comunicação, as tecnologias de comunicação, continuam favorecendo o contato, a gente consegue pelo menos se olhar nos olhos, embora tenha uma tela na frente, mas a gente consegue ver o outro, conversar com o outro em tempo real, é uma coisa inimaginável há poucos anos atrás, né? Parece que a gente está assistindo aqueles desenhos dos Jetsons, né, das nossas infâncias, quer dizer, nós estamos fazendo isso que parecia ficção científica, nós estamos fazendo hoje, né? E eu acho que a igreja também vem sabendo de alguma forma recorrer a essas linguagens, a esses meios, também para evangelizar. Então, eu acho muito positivo, né, manter esses vínculos, manter o contato, manter o diálogo, né, com os romeiros, as romeiras, os nossos fiéis, dentro das condições que nós temos. São as melhores? Obviamente que não, né? Mas são as que nós temos, são as que nós podemos recorrer hoje, nesse período de exceção. Então, eu acho que é isso, quer dizer, se nós quisermos buscar uma inspiração mais a partir dos evangelhos, né, eu sempre gosto de citar aquela frase do próprio Jesus, quando ele mesmo promete uma presença real. A gente sabe que a presença real de Jesus é a Eucaristia, né, é na celebração em comunidade, reunida, mas tem outro momento que ele vai dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu estarei. Ele promete que estará no meio deles onde quer que 2 ou mais estejam reunidos. E ele não especificou esse onde. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Então, acho que a gente pode também trazer isso para esse período de pandemia, no meio de todas essas tecnologias digitais, e pensar, bom, se eu estou aqui presente com a minha comunidade, com os meus irmãos de fé, estou consciente de que estou buscando essa experiência, esse vínculo, então Jesus está ali presente, é uma forma de presença que ele mesmo prometeu. Então, acho que nesse sentido isso nos dá uma outra leitura também dessas formas de comunicação, né? Não é só entretenimento, não é só acessório, pode ser um elemento fundamental para esse momento de pandemia, para manter esse vínculo com as comunidades, né? E que bom que também a gente consegue ter esse retorno na hora, né? É um diálogo realmente, a gente diz alguma coisa, a gente já recebe os comentários, ou as pessoas já nos enviam ali mensagens instantâneas, então de alguma forma a gente vai encontrando essas modalidades de manter esse contato, de manter esse vínculo, né? Então acho que isso é muito rico para toda a pastoral, para toda a evangelização, e principalmente para essas festividades, né? Que seria, digamos assim, muito melhor se pudessem ser presenciais, com toda aquela riqueza de cores, sabores, músicas, sons, mas nesse período que nós só podemos fazer pelo digital, sem dúvida o digital oferece muitas possibilidades, né, que nos ajudam a manter então essa experiência. Sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo aos nossos convidados um comentário sobre ela. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco, colocada num tweet e que você mesmo citou numa entrevista que concedeu vários anos atrás ao portal do Instituto Humanitas. O Papa escreve assim, abre aspas, que quer dizer evangelizar? Testemunhar com alegria e simplicidade o que somos e aquilo que acreditamos. Fecha aspas. Eu acho essa frase sensacional, porque em um tweet, né, em pouquíssimos caracteres, o Papa Francisco consegue sintetizar a ação evangelizadora da igreja como um todo.
né? O que é evangelizar? Testemunhar com alegria e simplicidade aquilo que somos e aquilo em que acreditamos. E não precisa muito mais do que isso. Eu acho que também esse período de pandemia nos revelou isso, que o mais importante não são as tecnologias, não são os meios de comunicação, não são as formas de comunicação, a própria informação. O que importa, no fundo, é o testemunho, é a forma como nós colocamos em prática aquilo que nós dizemos da boca para fora, ou aquilo em que acreditamos. É o nosso estilo de vida. E mesmo no ambiente digital, eu acho que o desafio é esse. Sair de uma ideia de uma pastoral, de uma ação evangelizadora pautada na informação, no conteúdo, na doutrina, para uma outra prática pastoral pautada no testemunho. É pelo modo como nós vivemos, o modo como nós nos portamos, o modo como nós nos comunicamos que vai efetivamente evangelizar, né? E eu acho que isso é a grande marca registrada dos cristãos ao longo da história. Claro que nós temos grandes discursos, grandes documentos, mas o que mais fica marcado da própria pessoa de Jesus e dos grandes santos é aquilo que eles fizeram na prática, o modo como eles viveram, né? Pensando aí, por exemplo, numa Madre Teresa, numa Irmã Dulce, num Dom Helder Câmara, no Papa Francisco hoje, quer dizer, é o modo como vive, né? E isso vale para as redes, mas principalmente também para fora delas, né? O testemunho. Então, acho que essa é uma mensagem fundamental, em poucas palavras, e que nos dá um norte bem importante aí para a vida cristã. Moisés, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Imagina, Padre Rafael, eu que agradeço, foi uma alegria e espero ter contribuído aí com a reflexão de todos e todas. Agradeço também a você que esteve conosco hoje. Um abraço para você e para sua família e até a próxima.